Olá, este é o Talk Podcasts Inteligentes, o podcast que sempre traz personalidades e figuras importantes aqui da nossa cidade, do nosso estado e até do país, para falar de temas importantes, de temas que fazem a diferença na vida das pessoas. E o nosso tema de hoje é importante porque está ligado diretamente à saúde. Nós vamos falar sobre saúde bucal, nós vamos falar sobre ortodontia e os avanços que a ortodontia conquistou hoje, de uma certa forma, no mundo da odontologia. Eu tenho o prazer de receber o doutor André Martins, especialista em ortodontia, aqui, que vai falar para a gente aqui sobre os avanços, o que tem de novidade nesse mundo. Doutor André, bem-vindo aqui ao Talk Obrigado, Podcasts. e tem bastante novidade para contar. Que Tem bacana. Tenho o muita maior coisa boa. prazer de recebê-lo aqui e poder falar desses assuntos tão importantes. Tecnologia invadiu a ortodontia de uma maneira fantástica e eu vou falar um pouquinho sobre isso aí com você. Eu imagino. Doutor André, primeiramente, vamos falar um pouco sobre saúde bucal. O quanto, digamos assim, mais diretamente ligado à ortodontia, o quanto o alinhamento, ter o alinhamento dos dentes, o quanto isso é importante hoje na saúde, de uma certa forma em geral, das pessoas. Olha, isso é interessante da gente falar porque na grande maioria dos casos o paciente me procura, né, no consultório buscando um tratamento ortodôntico, pensando inicialmente na parte estética. Sim. Tá? Ah, meu dente está torto, o dente do meu filho não está legal, ela está nascendo fora da posição, o que a gente vai fazer? Dizem que até que o sorriso é a janela da alma, né? Quer dizer, Sim, é um cartão também, de visitas, né? eu concordo com isso, tá? Que essa preocupação a gente tem que ter também. Claro. Mas por trás disso, ou seja, pensando no meu lado profissional, a questão de saúde, ela vem junto com o tratamento ortodôntico. Então, por exemplo, uma criança que tem um dente torto, às vezes não está mastigando bem, tá? Às vezes tem alguma dificuldade de fala, às vezes tem dificuldade de deglutir o alimento. E isso pode não fazer bem para ele. Sim. Pensando no adulto, um dente desalinhado, torto, como a gente fala, apinhado, o que acontece? Ele não consegue fazer uma boa higiene, uma boa escovação. Por mais que você tente ali passar o fio dental, fazer uma boa escovação, isso não funciona da maneira correta. Sim. Tá? É diferente de quando a gente tem os dentes alinhados. E indo um pouquinho além disso, falando de uma questão de saúde extremamente importante, é que muitos pacientes, por exemplo, que têm essa parte, que é o queixo, a mandíbula, muito para trás, tá? Um retrognatismo que a gente fala da mandíbula, esses pacientes têm uma tendência muito grande a desenvolver ronco e apneia. A apneia do sono, né? A apneia do sono. O ronco ainda é um problema considerado assim mais social, né? Fazer barulho, você incomoda quem está ali dormindo junto com você. A apneia, que é a parada respiratória durante a noite, já é um problema extremo de saúde. Tá? Então, muitas pessoas não têm ainda Pode essa causar visão. morte, inclusive. Pode levar à morte. Como pode causar uma série de problemas, como AVC, como problemas cardíacos, como problemas de pressão arterial, tá? E que isso muitas vezes é resolvido com um tratamento, tá? Que envolve a ortodontia, avançando a mandíbula, e a gente acaba resolvendo tudo isso também. Então, sempre é bom a gente fazer uma avaliação, e eu sempre tenho essa visão, tá? Da pessoa como um todo e do benefício que ela vai ter para o resto da vida. Porque às vezes a gente faz um tratamento de 1 ano, tá? Ou um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do caso, e o benefício fica para o resto da vida. Isso que é importante dizer e alertar as pessoas para que procurem esse tipo de tratamento. Então, olha, vamos buscar pela estética, ok, mas vamos pensar na parte de saúde também. Bom, a gente sabe que usar aparelhos sempre foi um incômodo, né? Para muita gente. Machucava, a pessoa não conseguia mastigar direito porque doía, eram aqueles brackets de metal colados no dente, um arame que vai por fora, muita gente usando aquele aparelho externo, às vezes, que parecia um bridão, uma coisa incômoda. Isso mudou, né, doutor André? Mudou completamente, Og. Hoje, como eu disse na introdução nossa aqui, a tecnologia invadiu a ortodontia, invadiu para o bem. Tá? Por quê? A gente sempre buscou não só a correção, ou seja, um aparelho que fosse efetivo na correção das maloclusões, dos dentes mal posicionados, mas também buscar um conforto, tá, durante a realização do tratamento. A gente sabe que o aparelho fixo realmente não traz esse conforto, nem o conforto estético, porque Sim, né, aparecendo aquela aparecendo. coisa. O conforto para a higiene também não, porque enrosca muito alimento, né? Fica mais difícil a difícil de limpeza. escovar, tá?
E também a questão de você ter alguma coisa ali te atrapalhando e te causando muita dor. Fazendo uma parte, eu tive, por exemplo, eu teria que ter colocado o aparelho no meu começo de carreira aqui em Campo Grande, 1987 mais ou menos, e até me lembro, consultei com você, você Uhum. falou realmente que eu tinha uma necessidade de fazer isso. E não o fiz por quê? Porque eu era apresentador de televisão, esteticamente não ia ficar Não legal, ia. aquilo ia atrapalhar a minha dicção, né? Ia ser, ou seja, ia atrapalhar muito o desenvolvimento da minha profissão. E eu acabei Exatamente. não colocando por causa disso. E hoje a gente tem uma opção aqui fantástica, que são os alinhadores, tá? Que são aparelhos, eu trouxe aqui para mostrar, né? Que são aparelhos totalmente removíveis, transparentes, é Uhum. como se fosse uma capinha de plástico que você coloca no seu dente, tá? E depois eu vou explicar, é uma sequência de alinhadores que nós seguimos, né? Não é um par de alinhador ou um alinhador que a gente Sim. usa. Tá? Tudo isso feito com uma programação digital, né? Toda a movimentação feita num software que a gente enxerga inicialmente toda a movimentação, quantos alinhadores serão necessários, ou seja, quanto tempo vai ser Ou seja, a gente necessário. consegue visualizar num programa como é que os dentes vão ficar depois da utilização Exatamente. do aparelho. Exatamente. E isso tudo coordenado por um ortodontista. Então, deixar isso bem claro, a tecnologia existe, mas ela tem que ser dominada. Eu sempre Sim, brinco claro. assim, essa tecnologia é como se fosse um carro de Fórmula 1. Tá? Mas não adianta me dar um carro de Fórmula 1 que eu não vou saber pilotar. Sim. Né? Tem que ser alguém preparado. Essa tecnologia para a ortodontia, tá? Ela é fantástica, mas tem que ter o ortodontista por trás sabendo a necessidade do paciente. Ou seja, ele que vai fazer o diagnóstico, ele que vai fazer o planejamento, saber o que pode, o que deve e o que não pode, não deve ser feito para cada caso. Isso aqui, doutor André, é uma novidade de quanto tempo já? Muita gente acha que é uma coisa de 1 ou 2 anos, mas na Uhum. verdade não é. Esse tipo de tratamento, tá? A ideia do tratamento tem mais de 50 anos, tá? Mas não existia uma tecnologia Capaz de capaz produzir de isso. produzir. Tá? Uma empresa foi fundada em 1997, que é a Align, e a Align conseguiu aprovar o tratamento em 1999, ou seja, nós temos já mais de 25 anos de evolução dessa técnica. Tá? Essa empresa trouxe esses alinhadores para o Brasil no começo dos anos 2000, 2001. Eu sou credenciado dessa empresa desde 2002, ou seja, eu trabalho há 20 anos com alinhadores. Então, veja bem, não é uma novidade, uma coisa que muita gente acha, tem 1 Surgiu ou 2 agora. anos. Não, já Não, tem não é. uma história ainda. Tem uma história. É lógico que no começo, ou seja, lá em 2002, 3, 4, 5, era tudo precário, difícil, muito caro, tá? Então não era muito acessível. Tá? Hoje não. Hoje, e outra coisa, a gente tratava somente pacientes adultos, casos simples. Tá? Hoje eu posso depois falar mais Qualquer sobre tipo isso. de caso. Assim. Todos os pacientes hoje podem se beneficiar da utilização do alinhador. Desde criança, que na verdade a ortodontia, eu começo a tratar meus pacientes a partir dos 6 anos de idade. Tá? Então, esses pacientes, a partir dos 6 anos, eu tenho paciente de 6, de 7, de 8, de 10 anos de idade, usando os alinhadores e a gente fazendo todo o trabalho que era feito com outros tipos de aparelho, hoje a gente fazendo com essa técnica nova, mas não tão nova assim. Doutor André, olhando assim, aparentemente, parece um negócio de plástico, frágil e tal, quer dizer, diferente de você ter um aparelho que usa ferro, que vem um arame, que dá a impressão de que atua melhor. Na Uhum. verdade, qual é a tecnologia que se usa? O que esse aparelhinho que parece frágil faz realmente? Qual é a sua capacidade de consertar, digamos assim, de fazer o alinhamento correto A dos dentes? ideia do tratamento é muito simples. Olha, eu vou tentar mostrar assim. Se eu tenho um dente aqui, posição inicial, e se eu quero terminá-lo numa posição final diferente, tá? Eu tenho um caminho a seguir desse Sim. dente, tá? Então é necessário Tem que forçá-lo aí para essa aplicar uma posição correta. força, tá, que faça essa movimentação. Essa movimentação ela é dividida em etapas. Essas etapas significam o quê? Um alinhador a mais. Então, se eu precisar, e hoje a gente já tem essa tecnologia bem definida, ou seja, quantos alinhadores para tirar o dente dessa posição inicial e E chegar na levá-lo até a final? final.
Quantos alinhadores nós vamos precisar? Por exemplo, nós vamos precisar de 12 alinhadores. 12 alinhadores são 12 semanas, porque hoje a gente utiliza já esses alinhadores com a troca semanal. Quer dizer, a pessoa fica uma semana só utilizando o número modelo 1, número 1. depois ele passa para o número 2, depois para o número 3 e assim em diante. Quando chegar no número 10, o dente está na posição correta, tá? Seja em posicionamento, em giro, enfim. E aí a gente vai acrescentando para cada dente o número de alinhadores necessários para a correção. Ele tem várias vantagens sobre o aparelho ortodôntico comum. Aquele que vai, os ferrinhos na boca, digamos assim, o fixo, né? Vamos enumerar quais são as principais vantagens hoje da utilização desse aparelho. A primeira grande vantagem desse tipo de aparelho é a estética. Ele não aparece praticamente Quase não na aparece, boca, né? totalmente transparente, né? Então não tem ferrinho, não tem metal, não tem nada. Então essa parte estética para o paciente é muito bom. O segundo conforto do aparelho é você poder tirá-lo na hora das refeições. Isso é muito importante. Muito. Imagina, Se minha você filha não vai usa ter- aparelho fixo, Você não eu vai sei ter o o que é. aparelho fixo ali incomodando, né? Enroscando alimento, nem nada. A terceira vem junto com essa, né? De você poder tirar, porque você tira para Sim. comer e para escovar. Então, para escovação, não tem ferrinho te atrapalhando, não tem os limpeza é anéisinhos nos perfeita, dentes. né? Você passa fio dental à vontade, você faz a escovação perfeita, sem problema nenhum. Tá? E também, em alguns casos, por essa previsibilidade que a gente faz no computador, muitas vezes eu consigo vários tipos de movimentação de dentes ao mesmo tempo e o tratamento acaba se tornando mais rápido do que os tratamentos com aparelhos fixos. Tá? Quer dizer, em menos tempo você consegue colocar os dentes no lugar Sim. em relação ao aparelho ortodôntico Não em fixo. todos os casos, mas em muitos casos. E aí entra também, que eu vou sempre insistir nisso, a importância da experiência do Sim, profissional, claro. tá? Do preparo do profissional, tá? De ter passado por uma curva de aprendizado com o aparelho e saber exatamente onde que ele pode chegar. Doutor, como é que é feito o início do processo, né, para desenvolver os alinhadores e tal? Porque a gente sabe que em muitos casos você faz uma moldagem dos dentes com máscara. Como é que é feito no caso do Invisalign? Tá, hoje a gente não faz mais a moldagem. Então a gente começa, né, por uma avaliação clínica, Sim. né, ou seja, o paciente tem que ir ao consultório, a gente tem que conversar, saber qual é a queixa dele e eu começar a estudar quais são as características dele. Características faciais, características dos maxilares, características dos dentes. E a partir daí, peço alguns exames, são feitos exames como radiografias e hoje nós não utilizamos mais essa moldagem. A moldagem foi substituída pelo escaneamento da boca. O scanner, que surgiu há vários anos atrás, é como se fosse uma ponteira com uma luz. Eu passo essa luz na boca do meu paciente e eu vou tendo uma imagem perfeita da Ele boca vai dele. desenhando a Em boca 3D no perfeita. computador, em poucos minutos a gente consegue fazer o escaneamento e essa imagem ela é aproveitada para fazer o planejamento ortodôntico dos alinhadores e os alinhadores. Então, por exemplo, quando eu eu vou fazer o meu planejamento e peço os meus alinhadores, essas imagens são mandadas para a empresa, que é nos Estados Unidos, os alinhadores são produzidos lá e mandados para cá. Quer dizer, tem muita tecnologia envolvida E nisso. não tem falha, não tem erro, não tem falar ficou muito grande, ficou muito pequeno. Não existe isso. Quer dizer, vem perfeito, como Vem uma perfeito, luva para os vem dentes perfeito, ali. encaixa perfeitamente, não existe esse tipo de problema. Falar, ó, e se vier errado? Não vem errado, com certeza não. Tá? Então, toda essa tecnologia e também a tecnologia do software, porque hoje o software já sabe o quanto cada dente consegue movimentar com o alinhador, que o material do alinhador também foi desenvolvido para isso, o quanto cada alinhador consegue movimentar cada dente. Então, é uma inteligência artificial usada, né, no computador que nos permite ter uma previsibilidade muito boa. Ou seja, e não da gente querer um resultado e não alcançar esse resultado porque empregamos uma técnica errada. Isso já foi superado há muitos e muitos anos. Quer dizer, o tratamento completo, então, né, para a correção e para o alinhamento desses dentes, ele depende muito de, por exemplo, de quanto tempo os dentes vão, né, e de quantos alinhadores serão utilizados. Sim. Após, por exemplo, bom, usei todos os alinhadores, mas o dente ainda não chegou aonde o médico profissional gostaria. Aí você refaz o processo,
Cria-se Isso, novos alinhadores para que isso. para que ele dê continuidade. Exatamente. Isso é possível acontecer, isso faz parte da técnica. Sim, Que nem sempre o que a gente tem no computador é exatamente aquilo que vai acontecer na boca do paciente. uhum, Tá? Não estou contando aqui com falta de colaboração, claro. porque uma coisa que vem junto com o aparelho é a necessidade da utilização correta, que seria tira para comer e para escovar, mas o resto do tempo todo com ele, inclusive para dormir. Mas veja bem, vamos supor que um dente não tenha respondido exatamente aquele planejado. É simples, eu escaneio de novo aquele meu paciente, peço mais alinhadores, tá? Isso faz parte do tratamento. Normalmente os tratamentos, eu tenho alguns anos para pedir mais alinhadores, sendo considerado ainda o mesmo tratamento Dentro do mesmo tratamento, sem dentro do gerar mesmo custo tratamento, adicional sem nem custo nada. adicional para o paciente. Ou seja, a gente sabe que nós vamos alcançar o resultado. A brincadeira que eu faço disso, para dar um exemplo para meu paciente, para os meus Uhum. pacientes, é sempre a mesma. Eu falo assim: olha, é como se a gente estivesse participando de um jogo de golfe. A gente está aqui hoje, nós vamos iniciar o tratamento, nós estamos com a bolinha e o taco aqui. A Tem gente que vai dar, acertar tantos buracos. a gente sabe onde é que está o buraco, que é o nosso objetivo. Tá? Nós vamos alcançar. Se eu conseguir na primeira tacada, é um Excelente. jogo de alinhadores que a gente utiliza. Se não, a bolinha vai estar lá bem perto, é só dar uma tacadinha de novo. Né? Fica mais Agora, fácil. e normalmente um número bem reduzido de alinhadores depois. A gente chama de alinhadores adicionais. Tá? Isso é possível, então, necessitar desses alinhadores adicionais, só que numa quantidade muito menor. Em média, quantos alinhadores são utilizados aí por tratamento assim? Vamos pegar um exemplo de uma criança que está ainda com a formação dos dentes ali e tal, mais ou menos em média. Tá. A Quantos? criança, falando especificamente da criança em formação, vamos pensar de 8 até 10, 12 anos de idade, tá? A gente divide esse tratamento da criança em duas etapas. Tá? Uma primeira etapa que nós chamamos de ortodontia preventiva, tá? Que seriam algumas correções, expansões, dente que Uhum. está um pouquinho girado, cruzado, etc. Então a gente faz uma etapa de correção e aí a gente aguarda os dentes permanentes terminarem de nascer para ir fazer a segunda etapa. O tempo, na verdade, necessário, tanto nesse exemplo que eu dei, quanto de um paciente adulto, depende muito do problema inicial. Então, eu tenho problemas iniciais, tá, que eu consigo resolver em 3 ou 4 meses. Sim. Tem casos que eu levo 1 ano e 2 meses. Por exemplo, hoje eu também utilizo os alinhadores para preparar os meus casos de cirurgia ortognática. São casos mais complexos, Sim. tá, que envolvem uma cirurgia, não no início, mais próximo do final do tratamento, e que todo o preparo que é feito com o aparelho, eu faço isso com os alinhadores. São casos mais longos, caso de 1 ano e 2 meses, 1 ano e meio. Então, tudo depende da maloclusão inicial. E aí, volta a dizer, a determinação do prazo aproximado do tratamento depende da experiência de cada profissional. Tem contraindicação? Tem alguns casos as pessoas que não adianta, digamos assim, usar o Invisalign? Não, Ou uma maioria dos casos ele vai atuar perfeitamente de uma maneira mais, não digo assim, mais efetiva ou menos efetiva, mas ele vai ajudar de qualquer maneira. não. Eu vou dizer assim, quem não pode usar alinhadores? Quem não tem disciplina de usá-los Porque tem que corretamente. colocar, tirar, obedecer os horários, ficar com ele na boca, né? Exatamente, exatamente. Então eu brinco com meus pacientes dizendo: aparelho dentro da caixinha, porque eles ganham uma Sim, caixinha, né? Aparelho dentro da caixinha, aparelho na gaveta, ou aparelho embrulhado num guardanapo, não vai resolver problema de ninguém. Existem alguns movimentos dentários que são mais complexos, que são mais difíceis de serem uhum, alcançados. Isso não é só com alinhador, tá? Mas o alinhador, por ser removível, se aquele paciente tiver muitas falhas de uso, ficou uma tarde sem usar, depois ficou uma noite sem usar, depois ficou um dia inteiro sem usar, aquele dente não vai responder, né? O mais comum disso é o giro do dente, quando eu quero girar um dente. Isso é um movimento sim. realmente difícil. Tá? Mas se ele usar corretamente, a gente consegue o resultado. Então, o que determina isso, podemos ou não podemos utilizar, por exemplo, se algum pai chega para mim, ou pai ou mãe chega para mim e fala, meu filho não vai ter a disciplina, ele não Para vai, usar, não não vai adianta. usar, não adianta. A gente tem que partir para algum dispositivo fixo. E ele funciona também, por exemplo, em alguns casos onde o dente precisa ser puxado para baixo, por exemplo, em algumas circunstâncias. Como eu lembrei disso porque minha filha teve um dente que demorou para
né, se Nascer. posicionar para nascer, normalmente não tem que fazer um Sim. trabalho. Ele funciona também assim. Essa movimentação a gente chama de tracionamento. Tá? Sim, é possível fazer com alinhador. Em alguns casos, a gente usa recursos adicionais, como, por exemplo, um elástico. Então, pode ser feito vou falar assim, um casulo esperando o dente descer, Sim. e aí é colocado um elástico para Pra puxar puxar ele esse pra dente baixo. para a posição. Tá? Então, existem variações dentro desta técnica, do desenvolvimento dessa técnica, tá? Onde a gente vai adaptando aquela maloclusão, ou seja, aquela situação que a gente tem de cada paciente. Uma coisa que eu queria complementar, quando você me perguntou do tempo, né, de tratamento, tá? Quanto tempo demora, tal. Uma coisa que tem acontecido muito, mas muito no consultório, são os pais que levam os filhos para fazer um tratamento e os pais já têm uma experiência, já tiveram uma experiência com aparelho ortodôntico, Sim. a grande maioria com aparelho Tradicional. fixo. E alguns tiveram o que a gente chama de recidiva, ou seja, o dente deu uma entortada de novo. E muitos chegam lá e falam: mas eu não quero usar um aparelho fixo, Sim. eu vou conviver com o meu dente torto o resto da vida, tá? Porque eu não quero colocar aquele aparelho fixo de novo. E aí, quando eles conhecem o alinhador, eles falam: bom, então é para mim. Então, hoje eu tenho assim muitas famílias que eu trato lá, porque os pais levaram os filhos e estão E fazendo acabaram tratamento fazendo. também. Isso é E muitas importante. vezes o tratamento do pai é mais rápido do que do filho, porque é só dar uma alinhadinha nos dentes e aí é muito mais rápido do que um tratamento completo. Doutor André, o tratamento, por exemplo, inclui dos pais, ou né, de quem está fazendo o tratamento, quem está usando os alinhadores, uma visita semanal. O senhor disse que os aparelhos são trocados a cada semana, né? Uma semana mais ou menos de utilização de cada alinhador. Isso. É necessário que a cada troca o paciente vá ao consultório novamente? Não, eu esqueci de dizer que essa é uma outra Outra vantagem. vantagem do aparelho, pelo seguinte, eu posso entregar para o meu paciente, tá, 4 alinhadores para ele trocar em casa, ou 6, ou 8, ou 12. Depende do tipo de tratamento e depende da etapa do tratamento que a gente está seguindo. Mas vamos pensar o seguinte, e essa situação que eu vou colocar é uma realidade. Eu tenho vários pacientes que estudam fora. Uhum. Tá? Por exemplo, um paciente meu que estuda em Campinas, faz faculdade lá, mas faz o tratamento comigo. Tá? Porque a família inteira já tratou comigo e ele está tratando também. Tá? O que eu faço? Eu pergunto para ele, daqui a quanto tempo você retorna? André, eu retorno daqui a 3 meses. Então, eu entrego um número de alinhadores para ele ir trocando semanalmente na casa dele, ou seja, fora daqui de Campo Grande, tá? E quando terminar a troca dos alinhadores, já seria o momento dele retornar aqui comigo. Então, não precisa vir semanalmente nem mensalmente. Tá? A média que a gente faz é 40, 50, às vezes 60 dias de prazo de intervalo de retorno. Agora, uma pergunta que eu acho que muita gente deve ter curiosidade de saber, exatamente porque o primeiro aparelho incomodava muito e doía muito. O tracionamento que esse Invisalign provoca nos dentes também dói, como o aparelho tradicional? Tá, eu vou dizer assim, vou responder exatamente como você me perguntou. Se dói como o aparelho fixo, eu vou dizer não. Não. É muito menos do que o aparelho fixo. Algum incômodo a gente sempre tem, porque o aparelho tem que fazer uma força no dente, e Lógico. fazendo a força Sem no dente dúvida, fica essa sensível. força a gente vai sentir, Mas senão aí, não está sendo eficiente. senão né? não vai funcionar. Mas, na verdade, ele funciona mais ou menos assim. É como se a gente pegasse a força do aparelho fixo, tá, que durava 1 mês, nós estamos dividindo em 4 partes pequenas e aplicando essas forças, tá, a cada semana. Tá? Mas não significa que eu apliquei uma força, ou seja, coloquei um alinhador novo, que vai ficar doendo 1 semana. O paciente sente normalmente um desconforto no primeiro dia. Tá? Esse Até se desconforto, acostumar, isso é o natural. desconforto é assim, tirou, vai comer, está sentindo alguma sensibilidade no dente. Tá? Terminou de comer, coloca o alinhador e pronto. E no dia seguinte já não está sentindo mais nada e continua para o resto da semana. 1 semana depois ele troca de novo e passa por esse processo. Então, pacientes que já utilizaram o aparelho fixo anteriormente e que estão usando o alinhador, tá? Esses pacientes me relatam, é muito outra menos, vida, de uma certa muito menos incômodo, é muito mais confortável. Bom, todas essas vantagens, doutor André, imagino eu que tenha um preço, talvez um custo até mais alto. O quanto
Vamos falar não em custo, em valores, mas o quanto o custo-benefício desse Invisalign é superior ao tratamento tradicional. Olha, o que eu converso com meus pacientes, e muitos deles já chegam no consultório falando isso, tá? Quanto vai custar? Será que vai Não, ficar não, caro? não, Não. o Ah, não, contrário. o contrário. Falando o seguinte, eu quero o melhor. E o Sim. melhor não tem preço. O melhor tem valor. É em cima disso que eu trabalho. É em cima disso que a gente tem que trabalhar. Muita gente chega no meu consultório, quando eu dou o orçamento, falam para mim, eu pensei que ia custar muito mais. Por quê? Porque eles enxergam que o benefício que ele está recebendo de, na verdade, vamos falar a verdade aqui, ele fazer um tratamento com o melhor aparelho que existe no mundo hoje em dia, com a mais alta tecnologia do mundo, com o melhor conforto que ele poderia buscar e alcançar o resultado com o menor tempo possível, Não tem preço. isso não tem preço, isso tem valor. Então, os pacientes que valorizam isso acabam achando que o tratamento iria custar até mais caro do que, na verdade, ele custou. E o que a gente faz hoje em dia, né? Falando em termos de valores, é dividir, é parcelar, isso não traz dificuldade, tá? Então, quando eu converso com meus pacientes falando, quando você quer um telefone celular, você não quer o que é de melhor? Quando você vai Sim. fazer uma viagem, vai num restaurante, você vai escolher um restaurante pior ou melhor? E quando você escolhe, você vai ficar pensando, não, peraí, mas esse é mais caro, eu vou no mais barato? Não, é o mesmo raciocínio. O que você vai oferecer para o seu filho? Você quer oferecer o melhor para o seu filho? O que você vai oferecer para você? Quanto custa o seu sorriso? Quanto custa o benefício de você falar, agora eu tenho um sorriso lindo, que eu consigo tirar uma foto, eu consigo sorrir, eu consigo fazer uma selfie e eu estou feliz com isso, né? Isso, vamos falar assim, é um valor incalculável. Inestimável, incalculável. Doutor André, eu estou pensando aqui uma coisa que me veio agora à cabeça. Não digo em relação às crianças, mas em relação a alguns adultos já que querem fazer o realinhamento dos seus dentes, mas tem alguma prótese, algum implante, ou seja, qualquer outro problema no dente, e até inclusive aquelas pessoas que já usam lentes de contato nos dentes. Como funciona o aparelho em relação a esse tipo de casos? Da mesma forma, da mesma forma. Não Não tem, atrapalha, não não. força os dentes ali, não pode. A única limitação que existe em relação a algum outro tipo de tratamento são os implantes. Porque o implante é um pininho colocado no osso, isso não vai movimentar. E já foi colocado no lugar certo para ele Já foi ficar ali. colocado no lugar. O implante não se movimenta, Sim. tá? O que a gente tem que ter, assim, alguns cuidados. Alguns pacientes têm problemas periodontais, problema de gengiva, retração de osso e de gengiva, né? Então, esses pacientes merecem um cuidado melhor. Ou seja, tem que fazer sempre uma limpeza no consultório, que é o que a gente chama de profilaxia. Mas, veja bem, a gente determinando para alguns casos a troca, pouquíssimos, tá? Mas alguns casos, a troca dos alinhadores não é semanal, é quinzenal, tá? Sei. Pacientes com problemas periodontais, a gente troca o alinhador a cada 15 dias, ou seja, é um cuidado a mais que a gente tem. Mas não que isso limite ou impossibilite o tratamento. A gente consegue fazer em todos os casos. Agora, o uso do alinhador, ele é uma etapa inicial de um tratamento mais completo ou a etapa final? Por exemplo, a pessoa tem lá, como eu fiz um tratamento recente, onde eu precisava colocar lentes, fazer tratamento de gengiva, canal, troca de implante e tal, uma série de outros tratamentos. Em que momento entra o Invisalign? No início para fazer uma correção inicial ou depois de todo o trabalho feito? A gente só pode pensar no tratamento ortodôntico, no aparelho, no alinhador, no Invisalign, tá? Tendo saúde bucal. Sim. Então, Os outros problemas têm que ser se corrigidos. tem uma restauração quebrada, ela precisa ser restaurada antes. Se tem um dente com problema de canal, ele precisa ser tratado. Se tem um problema gengival, ele precisa ser tratado. Mas vamos pensar que alguém me procurou dizendo, André, eu quero colocar lentes de contato, meus dentes estão tortos. Qual o caminho que a gente segue? Está tudo em ordem nos seus dentes? Tá, então vamos colocar o alinhador. Então o passo número 1 seria alinhar os dentes. Depois disso, e eu queria explicar que a gente faz um planejamento para as lentes de contato específica para cada paciente. Tem paciente que eu deixo espaço entre os dentes para que sejam preenchidas pelas lentes de contato. Isso é feito em planejamento conjunto
com o dentista Quem vai fazer profissional que vai fazer as as lentes de contato depois, tá? Então aí a gente começa pelos alinhadores, tá? Alinhando, colocando os dentes na posição, ou seja, preparando aquela boca para receber as lentes de contato depois. Inclusive, vamos até falar a verdade aqui, tá? Eu já vi casos de dentes desalinhados, onde foram feitas lentes de contato, mas a gente sabe que isso não é a técnica correta, não é o ideal. Por quê? Porque nesses casos você tem que desgastar o dente para fazer lentes de contato. Se os dentes estão alinhados, o desgaste é praticamente zero. Então, essa seria a sequência correta. Alinhar, que normalmente é rápido, e depois fazer o trabalho final de prótese, de lente de contato, de resina, enfim. Cada caso é um caso. Nos casos de cirurgias ortognáticas, como é que funciona? Ele funciona também no antes, no depois? Sim. Como é que funciona, por exemplo, o uso do aparelho nesses casos de cirurgia? Hoje eu faço todos os meus preparos de cirurgia ortognática, tá? Com os alinhadores. Uhum. Tá? Funciona perfeitamente bem. Por quê? Antes da cirurgia. Isso, porque sempre a gente coloca o aparelho para, vou dizer assim, preparar os dentes, alinhar os dentes para receber a cirurgia. Aí é feita a cirurgia que é corrigida a parte óssea, seja maxila, mandíbula, os dois. E depois a gente continua ainda com um pouco mais de tempo com o aparelho, tá? Para ter uma estabilidade daquele resultado alcançado. Tá? Basicamente é essa sequência. Antigamente só era possível fazer com o aparelho fixo. Hoje, tanto anticirúrgico, pré-cirúrgico, quanto pós-cirúrgico, eu faço com os alinhadores, sem problema nenhum. Você falou na cirurgia ortognática, que é aquela que o queixo, ou a parte da mandíbula é voltada um pouco mais para trás. É isso? Nos casos inversos, onde o queixo e a mandíbula se projetam muito para frente, como a gente vê, Sim, a pessoa tem um queixo muito avantajado, também funciona da sim. mesma A maneira, cirurgia é a cirurgia ortognática é a também. mesma, é o mesmo tipo É a de mesma. cirurgia para colocar no lugar. A cirurgia ortognática, ela pode trabalhar com esse osso superior, que é a maxila, só com a maxila, ou só com a mandíbula, que é a parte inferior, ou com os dois, às vezes aumentando o queixo, às vezes diminuindo o queixo, dependendo da estética do paciente. Enfim, só para ter uma ideia, hoje isso é indicado, em alguns casos, também de apneia, tá? Onde é feito o avanço da maxila e da mandíbula para abrir espaço para essa pessoa respirar melhor durante o sono. Tá? E sempre nesses casos de cirurgia, nós fazemos o preparo através da utilização de aparelhos. Tá? No caso, hoje eu faço tudo com alinhador. Então, esse caso que você comentou do prognatismo, ou seja, a mandíbula muito para frente, também é tratado com alinhadores. Bacana. Doutor André, uma questão agora, dá para se falar, nós podemos falar abertamente assim, em custos médios de um tratamento com os alinhadores, não? Og, é muito difícil, tá? Porque é tudo muito individualizado. Tá? É muito individualizado. Ou seja, não existe um valor fixo para todos os tratamentos. Tá? Os valores são determinados pelo grau de dificuldade de cada caso. Porque o grau de dificuldade vai determinar o tempo. Quando eu falo tempo de tratamento, seria o número de alinhadores iniciais. Tá? Isso determina alguns pacotes. A gente tem pacotes de tratamentos, tá? Lógico que se tiver um caso muito simples, é um pacote bem menor. Se for um caso mais complexo, é um pacote maior. Mas o benefício acaba sendo o mesmo, ou seja, a gente consegue tratar, vou sempre insistir nisso, a gente consegue tratar todos os casos com os alinhadores. Vamos falar um pouquinho de ortodontia, por exemplo, dos problemas que a gente vê que as crianças têm, porque a maioria das crianças parece ter a necessidade realmente de usar, né, um aparelho ortodôntico aí na sua infância. É, em quanto por cento dos casos realmente, por exemplo, a criança precisa usar? E o que mais causa esses problemas de desalinhamento de dentes? Porque muita já ouvi falar que chupar chupeta causa problema. Chupar o dedo causa problema. Tal. Ou seja, queria que o senhor enumerasse para a gente exatamente quais são os problemas que trazem problemas ortodônticos que precisam ser corrigidos logo assim nos primeiros anos de vida, digamos assim. A gente divide isso, tá, em duas categorias, tá? Problemas genéticos e problemas ambientais. O que seria um problema genético? A criança nascer
com uma informação genética de algum tipo de erro. Por exemplo, dentes muito grandes e arcadas muito pequenas. Aí não tem espaço para os dentes, cada um vai nascendo numa posição errada. Sim. Um por cima do outro e tudo. Por cima do outro, o dente nascendo no céu da boca, que seria o apinhamento severo e tal. Nesse caso, que eu estou falando que seria um problema de uma origem genética, o problema pode ser piorado, pode ser aumentado, se houver algo que desfavoreça o crescimento ósseo. Por exemplo, chupar o dedo, chupar chupeta, respirar pela boca. Então, aí nós teríamos 2 fatores atuando desfavoravelmente. Então, isso não é mito, né? Ah, chupar dedo, quer dizer, isso traz realmente problemas Traz dentários. problema, mas o que acontece também é o seguinte, muitas vezes a intensidade sendo pequena, tá? Então não vamos generalizar, não pode usar chupeta. Eu não quero ser aqui falso. Meus filhos usaram chupeta, tá? Mas numa quantidade, numa proporção muito pequena. E hoje tem as chupetas que são ortodônticas, São mais ortodônticas, mais exatamente. adequadas. Então, veja bem, por um lado ajuda, pode atrapalhar, em alguns casos sim, em alguns casos até bastante, tá? O bom senso é que impera, ou seja, você tem uma orientação do seu pediatra, tá? Do odontopediatra, que atua na criança desde o nascimento, e alguma orientação de um ortodontista. Por exemplo, uma criança que tem uma face longa, ele tem uma tendência a ter uma mordida aberta. Se ele respira pela boca, chupa o dedo, chupa a chupeta, é um quadro totalmente desfavorável. Ou seja, a gente tem que colocar fatores favoráveis nesse crescimento e desenvolvimento. Tá? Mas a gente não pode generalizar, falar assim, a gente condena totalmente. Não, não é. Não é assim. Agora, a média dos casos exige que o tratamento seja feito ainda, digamos assim, não digo precocemente, mas tem um tempo certo para iniciar um tratamento, a ponto daquele problema, se passar desse ponto, ele ser mais difícil de ser corrigido Sim, lá na o que a frente? gente tem que pensar é assim: um jovem, uma criança em crescimento nos dá a possibilidade de um tratamento muito maior. A Uhum. partir do momento que os ossos pararam de crescer, que seria na fase final ou no final da puberdade, tá, da adolescência, tá, a gente já começa a ter algumas limitações. Mas seria isso. O adulto é um pouco mais limitado, principalmente em expansões, ou seja, em movimentos que necessitem desenvolvimento ósseo, e a criança é um pouco mais maleável, vamos dizer assim. Tá? Mas, por outro lado, então, e a gente começa a atuar a partir dos 6 anos de idade. Mas vamos lá, todas as crianças aos 6 anos de idade precisam de aparelho? Não, não. Muitos não precisam. Muitos precisam somente de um acompanhamento, porque Uhum. ter um dentinho tortinho aos 6 anos de Sim, idade, claro. isso a gente Natural. considera normal, é natural. Isso não significa que aquilo vá prevalecer, que vai continuar, que vai se tornar um problema bem maior. Agora, existem problemas como mordida aberta, como mordida cruzada, que aí sim a gente tem que intervir. Tá? E quanto mais cedo, melhor, a partir dos 6, 7 anos de idade. Tá? Então, a consulta com o profissional e o profissional, o ortodontista, determinando a necessidade e o momento mais oportuno, isso é o mais importante. Doutor, vou fazer uma pergunta agora, né, que realmente pode parecer até que depõe contra exatamente o uso desse tipo de aparelho. Porque o uso do aparelho tradicional, ele faz com que o paciente vá semanalmente ou periodicamente ao dentista, que precisa ajustar, precisa puxar o arame, trocar a mola, trocar o elástico e tal, enfim, gera várias idas e vindas. Ao fornecer um Invisalign, um aparelho como esse aqui, para o paciente não pode se sentir assim, falando, poxa, graças a Deus não vou precisar ir no dentista tão cedo mais, porque ele vai receber, por exemplo, 20 alinhadores e ele pode passar mais de 20 semanas sem olhar, querer olhar para a cara do dentista. Esse tipo, é igualzinho você vender um carro que não dá problema para o mecânico, quer dizer, o mecânico não vai ter trabalho. Isso atrapalha, digamos assim, o exercer da profissão do ortodontista? Não, isso traz conforto para o paciente e conforto para o ortodontista. Eu vou dar só o exemplo das minhas férias. É. Tirei férias agora no final do ano, fui visitar filho que mora fora. O que eu tive de emergência no meu consultório? Nada.
Por quê? Hoje, mais de 90% dos meus pacientes utilizam esse tipo de aparelho, Que não dá problema, né? que não dá Não problema. solta breque, o O arame não problema que escapa. pode existir é o paciente deixar de usar. E se ele Ou deixou de perder, usar por exemplo. ou perder? O perder tem uma solução, depois eu posso comentar. Mas vamos supor que ele deixou de usar corretamente. Ficou lá 1, 2, 3 dias sem usar. E de repente ele resolve: ah, não, peraí, tem que pegar firme de novo. Vai colocar e não encaixa de novo. A É porque gente tem o dente já teve uma movimentação ali. movimentação indesejada e aí a gente tem que recomeçar o tratamento. Qual é o problema para esse paciente? Ele está estendendo o tratamento dele. Ele está tornando o tratamento dele mais longo. E, Tá? consequentemente, mais caro. Mais caro. Então, ele vai parar para pensar, se for um paciente adulto, eu vou falar, olha, você está jogando dinheiro Tem a fora. disciplina. Você está jogando seu dinheiro fora. Isso eu acho que não é uma coisa muito boa. Tá? Mas, do contrário, a gente não tem. Eu tento mostrar que se o paciente estiver desconfortável com o aparelho, desconfortável no sentido de, estou com vontade de tirar e não colocar, tá? Eu sempre falo para ele, pense no aparelho fixo. Se você estivesse usando o aparelho fixo, você não teria essa oportunidade. Essa oportunidade de tirar. Tá? Só que o desconforto que vem junto com o aparelho fixo é infinitamente maior do que você estar usando um aparelho tecnológico, removível, que te facilita a vida, estético e tudo mais. Tá? Então, é difícil ter esse tipo de problema, né? E quando tem, a gente consegue resolver o quê? Pedindo mais alinhadores. Mas assim, por exemplo, no caso, estou usando, né, a minha série de aparelhos, né, de Invisalign aqui, fui viajar e esqueci de levar. Vou ficar 3 dias fora. O quanto tempo a gente pode ficar sem utilizar para não causar problema de depois dele não encaixar mais ou da série de aparelhos não encaixarem mais? Tem um prazo para isso ou depende muito de caso a caso? Depende do que está sendo feito naquele momento, tá? Mas os dentes que estão sendo movimentados, eles estão sendo movimentados dentro do osso. Então existe um espaço maior para o dente, tá? Sim. Então o que acontece? Você deixou de usar, às vezes uma tarde, às vezes um dia, o dente pode já voltar para uma posição anterior. E aí aquele alinhador que você estava utilizando, ele já não serve mais. E os próximos menos ainda. Então muitas vezes a gente tem que recomeçar. Tá? E Porque o recomeçar dente, eu seria... acho que ele trabalha de forma elástica, né? Você está fazendo uma Sim. força nele. Se você tirou essa força, ele volta. pode voltar. Tá? E aí essa perdeu força todo... elástica, na verdade, está presente no ligamento periodontal, que é o que liga o dente, a raiz do dente ao osso. Isso é realmente como se fosse um elástico. O dente está sendo tracionado, esse elástico está esticado. Deixou de usar, o elástico puxa ele de volta para a posição anterior. E aconteceu isso, o alinhador já pode não encaixar tão bem. A gente usa alinhadores de reserva. Tá? Em algum momento você me perguntou, e se quebrar o aparelho? Quebrar, se perder alguma coisa. Tá? Isso realmente, acidentes, vamos pensar assim, acontecem. O alinhador reserva, né? Ele é sempre os alinhadores que o paciente acabou de usar na semana anterior. Tá? Então, se ele estiver na boca com o alinhador número 10, o reserva dele vai ser o número 9, que vai estar guardado numa caixinha especial. Tá? E o que acontece? Se ele Mas esse alinhador ainda vai servir? O 9 serve se ele, por exemplo, pôs no bolso, sentou em cima, quebrou o 10, pega o 9 e põe no lugar. Ok, você está segurando os dentes na posição 9. E aí eu faço o novo alinhador número 10 e entrego para o meu paciente. Entendi. Então, basicamente, não há grandes problemas. Não dá então, grande problema. A gente toca o tratamento para frente sem problema nenhum. O problema é ficar bastante tempo sem usar, por exemplo, 1 dia, 2 dias, 3 dias sem usar. Aí cada dente vai estar numa posição errada, não vai ter nenhum alinhador que vai servir. Tem que começar de novo. Qual a porcentagem de casos que se pode utilizar o aparelho, esse Invisalign? 100% dos casos de ortodontia. 100%. Hoje, desde criança, adolescente, e vou dizer mais, esse tipo de aparelho está sempre em evolução. Tá? Vou dar um exemplo, né? Eu sei que no Canadá, hoje, atualmente, está sendo feito um experimento com um material um pouquinho diferente desse que a gente está utilizando atualmente, tá? Para conseguir expansões das arcadas de crianças. Seria um alargamento, um aumento do tamanho do osso de uma maneira mais efetiva do que o que a gente consegue hoje. Tá? Então, em breve, a gente vai ter mais novidade. Hoje eu trabalho, por exemplo, com um tipo de aparelho, né, dentro daquilo que eu falei de crianças com 2 etapas. Na primeira etapa,
a mandíbula é muito pequena, a gente sempre trabalhou, eu sempre trabalhei com ortopedia funcional, que é um tipo de estímulo para o crescimento do osso. Sim. Eram aparelhos que faziam esse estímulo, aparelhos fixos ou removíveis. Hoje a gente tem um dispositivo dentro do sistema de alinhadores, que são as wings, chamado wings, são aletas laterais, que projetam a mandíbula para frente, estimulando o crescimento. Então, isso tudo assim, praticamente a cada mês a gente tem alguma novidade, alguma coisa acrescida, que traz ainda mais facilidade, mais efetividade no tratamento, para a gente alcançar cada vez mais sorrisos mais facilmente, né? Bonitos e favoráveis. E o quanto isso aqui evoluiu desde que ele foi desenvolvido nesses últimos 20 anos? Quer dizer, ele é muito diferente do que foi da ideia inicial que surgiu lá atrás? A ideia é a mesma, tá? Mas o software A dinâmica é a mesma. a Só dinâmica é a as mesma. ferramentas que tá para mudar isso que Vou te dar um exemplo. modificaram. Quando eu comecei a fazer, lá em 2002, 2003, até 2010, eu ainda tinha que fazer moldagem dos meus pacientes. Uhum. Então, imagina, eu tinha que moldar os pacientes com um material especial que é a silicona, colocar isso numa caixa da UPS, que é o Correio Norte-Americano, e mandar isso para os Estados Unidos. E aí demorava para chegar, às vezes chegava lá, estava quebrado. Faz de Porque novo. correio, aí começa tudo de novo. Hoje, todo esse processo é apertar um botão. Tudo feito online. Tudo feito online. Eu faço o escaneamento do meu paciente, eu tenho a imagem ali. Eu apertei o botão, já está com o técnico lá nos Estados Unidos, com o formulário preenchido da maneira como eu determinei que tem que ser feito o tratamento do meu paciente. E aí ele começa a fazer a movimentação e me manda para eu corrigir. Aí eu corrijo, eu adapto e peço aos alinhadores. Então, assim, mudou completamente. O material também tem mudado com o passar dos anos, tem se tornado Como é que a gente melhor. chama esse material aqui? É um tipo de plástico, sem dúvida nenhuma é um plástico, Uhum. tá? Mas que eles desenvolveram, tá dentro da Align, que é a empresa, isso é chamado de Smart Track, tá? É um material que eles desenvolveram que consegue fazer a força até mesmo em determinados pontos do dente, tá? Em determinado ponto, na pontinha do dente ele faz mais força do que na cervical. Enfim, tá? É muita tecnologia, é muito bacana quando a gente estuda isso e vê o quanto está evoluindo e já evoluiu. E quanto tempo, desde o início, desde o escaneamento até o envio das informações e o retorno já dos alinhadores para o paciente? Quanto Em tempo dá isso? média, 20 a 30 dias. Tá? 20 a 30 pouca coisa hoje dias. em dia, até que É. não é um tempo assim, digamos assim, negativo que deponha contra o material. Não. Na verdade, não, porque é como se eu estivesse fazendo um diagnóstico, um planejamento mais adequado. Tá? Que, na verdade, eu faço esse diagnóstico, esse planejamento, tá? E peço os alinhadores. Então, é esperar os alinhadores chegarem, eles vão vir todos de uma vez. Tá? Então, se for um caso de 40 alinhadores, que é um tratamento de 10 meses, tá? Vão vir todos os 40 alinhadores para mim. Aí eu determino as etapas que a gente tem que fazer, os passos que eu tenho que dar, quando o paciente tem que retornar no meu consultório e assim por diante. Muito bacana, super interessante. A gente vê que a tecnologia avança em todos os setores, né, da área médica, da área da saúde, da área da odontologia, e isso aqui é um desses avanços que trouxe conforto, né, praticidade para o dia a dia das pessoas. Então, tá aqui. Quer saber um pouco mais? Isso aí, só entrar nas redes sociais Dr. André Martins aí, que é o porta-voz dessa empresa hoje, né? Aqui, de uma certa forma, né, em Mato Grosso do Sul, até no Brasil também, não, aqui em Mato Grosso do Mato Sul. Grosso do Sul, eu sou um speaker da Align, né, e convidado a dar palestras, justamente mostrando essa evolução e mostrando os casos clínicos que eu já tenho, que já são centenas. Bacana. Vamos divulgar o arroba, doutor André, para Instagram, de contatos e redes sociais, para o pessoal que estiver interessado aí já, de repente, fazer o contato e saber mais, né, sobre esse produto, que é fantástico. Né? @André Martins Horto. André Martins Horto. Tá fácil de guardar. É isso. Doutor André, muito obrigado, né, pelos esclarecimentos, né, ter trazido para a gente um assunto que muitas vezes as pessoas não dominam e não têm a ideia e a noção da importância desse tipo, né, de tecnologia hoje à disposição, acho que de todos os pacientes de consultórios dentários ou odontológicos que precisam realmente trazer uma solução para a sua vida. Eu agradeço a oportunidade porque essa divulgação
eu acho que é super importante. Para muita gente, essa informação ainda não chegou, tá? Do nível que nós estamos nesse tipo de tratamento. E, logicamente, muita gente não está procurando tratamento porque não sabe que isso existe. Então, daqui para frente, talvez se torne melhor. Tá isso. Ótimo. Esse foi mais um Talk Podcast Inteligentes, para você sempre com assuntos inteligentes aqui. Obrigado, doutor André. Eu que agradeço. Até a próxima. Obrigado, um abraço. Até a próxima.